Deus é eterno. Jó 36:26 diz: Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. É importante meditar a respeito dessa verdade. Mesmo que não possamos compreender por completo, isso acontece porque nós não somos seres eternos. Essa é outra verdade importante. É certo que quando nós olhamos para frente, entendemos que a nossa existência ela não terá fim. Encontramos isso nas Escrituras, né? Mas quando nós olhamos para trás, percebemos que viemos a existir a partir de um dado momento e que antes daquele momento nós não existíamos, nós fomos criados. Isso também é uma verdade bíblica. Pensando assim, nós chegamos rapidamente à conclusão de que somente Deus, o Criador, aquele que não é criado, ele é eterno. Esta faceta do ser de Deus dá a nós, mais uma vez, a percepção da sua grandeza. Vamos então a alguns entendimentos sobre a eternidade de Deus, sobre essa verdade de Deus ser eterno. Primeiro é que Deus não tem começo, ele sempre existiu, como Criador que é. E então, diferente das criaturas, Deus não está sujeito ao tempo. O tempo ele tem um começo e é marcado por uma sucessão de eventos, mas Deus não está sujeito, não está preso a nada disso. Deus, na verdade, é aquilo que Daniel 7:9 vai chamar de ancião de dias, quando ele se refere ao Senhor como o ser que está acima do tempo. Berkhoff, o teólogo holandês do século XX, define a eternidade de Deus como sendo a sua infinidade em relação ao tempo, usando aqui uma linguagem popular, né? Contudo, uma cuidadosa investigação nos levaria a compreender que Deus, na verdade, ele transcende o tempo. Ele está fora do tempo, acima do tempo. Mas não é do meu interesse aqui trazer definições desse tipo. Hoje eu pretendo dizer que, entendendo Deus como um ser eterno, é importante manter o esforço para não desassociar esse atributo de Deus de outros, como, por exemplo, a sua imutabilidade, a sua onisciência. Não há algo que Deus precise melhorar. Ele é imutável. Não há algo que Deus precise conhecer. Ele é onisciente. Deus tem a capacidade de conhecer todas as coisas de uma só vez. Não há algo no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, que Deus não tenha conhecimento completo. Isso tem a ver com a sua eternidade. Isaías 46:10 diz que desde o princípio anunciam o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Podemos pensar que a sua duração, a sua existência é tão infindável quanto a sua essência é ilimitada. Anselmo de Cantuária, ele nos ajuda a pensar sobre isso quando diz: por toda a eternidade tu exististe, tu és e tu serás. De forma alguma tu eras ontem ou serás amanhã, pelo contrário, ontem, hoje e amanhã tu és. Ou melhor, tu apenas és. Existes além de todo o tempo. Tu não existes ontem, hoje ou amanhã, porque ontem, hoje e amanhã nada mais são do que distinções temporais. Agora, embora sem ti nada possa existir, não estás no espaço ou no tempo, mas todas as coisas estão em ti, pois tu não és contido por nada, antes contens todas as coisas. Trazendo isso para nós que somos cristãos, nós temos Paulo falando aos Colossenses, lá em Colossenses 1,17, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ele aqui é Jesus, né? O Cristo, o unigênito do Pai, aquele da mesma natureza do Pai. Como nosso Deus que é, ele é infinito em sabedoria devido à sua existência eterna. Nós, por outro lado, nós somos criaturas
criados em Cristo Jesus, como diria o mesmo apóstolo lá em Efésios 2:10, jamais plenos em conhecimento, mas crescendo em conhecimento de Deus para sempre, pelo fato de estarmos em Cristo, né? Nós temos então o privilégio de ver no ser de Deus os traços dessa eternidade e usar essa linguagem bíblica para o adorarmos pela maneira que ele é descrito ali nas Escrituras. Foi dessa forma que o nosso Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, né? Verbalizando quem ele é. Êxodo 3:14, ele diz assim: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando Deus ele se apresenta a Moisés ali em Êxodo 3, ele revela dois traços do seu caráter, dois traços importantes que a gente pode extrair dali. O primeiro é que ele é um Deus de aliança. Diz ali que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que está chamando o seu povo para tirá-lo do Egito, entrar em aliança com eles, a aliança da nação, como dito, né? E levá-los para uma terra prometida. A segunda revelação vem para assegurar o povo de que ele é capaz de fazer tudo aquilo. Deus responde à inquietação de Moisés, que lhe pergunta o nome, né? E vale a pena lembrar que o nome naquela cultura fala muito a respeito do caráter da pessoa, e ele responde então, a resposta de Deus é essa que a gente leu acima, né, no verso 14. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Nesse caso específico, Deus está querendo mostrar para o povo de Israel que não depende de nada para executar seus planos, nem do faraó. O termo eu sou, ali ele expressa a suficiência de Deus em si mesmo. E essa expressão não deixa de ser também uma expressão que coloca Deus acima das questões temporais. Deus é aquele que não está sujeito ao tempo. A expressão em si, eu sou, ela já é bastante atemporal, né? 2 Pedro 3, 8 e 9 diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No final das contas, textos como estes de Pedro aqui nos mostram que o tempo é realmente algo relacionado com a criação. Podemos dizer que Deus preenche todo o tempo, ele transcende o tempo. Usando as palavras de Berkhof, novamente, ele diz: a sua eternidade, todavia, não é realmente esse estar no tempo, é antes aquilo com o que o tempo forma um contraste. Deus é o eu sou que se apresenta a Moisés aqui, embarcando assim a sua definição daquilo que para nós seria passado, presente e futuro. Contudo, para o nosso benefício, para quem o tempo existe, ele assegura a sua soberania sobre essa sucessão de eventos, de forma que tudo acontece de acordo com o seu decreto. Que grande alegria é para o cristão saber que, uma vez que fomos criados para viver eternamente, poderíamos viver para sempre separado do Criador, um tormento de alma e angústia, mas em Cristo nós temos o privilégio de conhecê-lo no conhecimento inesgotável e eternidade afora. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo Deus eterno que és, pelo Deus bondoso, misericordioso, Deus de aliança, o Deus que tem todo o controle, todo o poder sobre todas as coisas, um Deus que não carece de conhecimento, não falta entendimento das coisas, um Deus que nada foge do alcance, um Deus que é imutável,
e por isso também nos dá segurança naquilo que nos promete. Um Deus que veio ao nosso encontro, nos propôs aliança, um Deus que efetivou a aliança, assegurando a promessa na pessoa do Filho, nessa aliança eterna, no seu sangue. Te louvamos por esse Deus que Tu és, imutável, esse Deus que Tu és, Deus eterno, sábio, todo-poderoso, que nos tens nas mãos, que controla nossos dias, que nos encaminha, Senhor, segundo o Teu decreto, segundo a Tua vontade, que dessa forma nos traz tanta segurança, nos mostra o Teu cuidado. Obrigado porque Tu és o Eu Sou, que estás presente conosco, estavas presente conosco, estarás presente conosco por toda a eternidade. Louvamos porque vimos nas Escrituras que a nossa segurança está naquele que deu sua vida por nós, nos assegurando essa permanência diante de Ti, nos proporcionando a vinda do Espírito Santo para nos dar conhecimento da Sua própria pessoa e daquele que enviou, nos fazendo já desfrutar desde já dessa vida eterna, conhecendo a Ti, naquilo que Tu tens revelado. E, com certeza, depois da nossa glorificação, permaneceremos eternamente Te conhecendo aquilo que é inesgotável, Senhor. Louvamos a Ti por isso. Te damos graças, ó Pai, pela Tua eternidade, por ter plantado isso em nós também e ter nos colocado nessa condição eterna de Te conhecer. Louvamos a Ti pela vida eterna, Te louvamos, ó Pai, por nossa salvação em Cristo Jesus e pelo auxílio do Espírito Santo que nos faz saber todas essas coisas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, inspirada, Tua palavra dada a nós, e o auxílio do Teu Santo Espírito iluminando nossa mente, Senhor, para compreendê-la e nos trazer segurança ao percebermos verdades como essa, faladas aqui. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.